Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma maravilhosa edição do nosso podcast Criptex. Eu me chamo Mike Souza, sou CEO do Grupo Sistólica e fundador desse podcast, onde o objetivo é arrancar a verdade e somente a verdade de cada entrevistado. E hoje nós estamos aqui com um cara que ele é dito um improvável. Ele saiu de televendas, de estagiário, para presidente e CEO da empresa. Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente bater esse papo e contar um pouco dessa história, desse improvável, digamos assim, né? Mas vamos ter bastante conversa, bastante coisa legal aí para trocar, para a gente discutir e aprender juntos aí também. Então, muito bom estar aqui. Mais uma vez, agradeço aí o convite. Maravilha, eu que agradeço. Rodrigo, às vezes a palavra improvável, ela incomoda quem ainda não chegou lá, né? Mas quem já chegou é um elogio, né? É um elogio, porque quando eu falo improvável, é pela idade, né? Eu estou na GAN há 23 anos, comecei estagiário e sempre com muita convicção que eu chegaria a CEO. Talvez quem não me conhece vai dizer que agora é fácil falar porque é CEO, mas quem me conhece me ouve falando isso desde sempre. Era uma convicção que eu tinha, era uma meta, um sonho, um propósito. Eu queria muito, né? E eu me dediquei bastante aí ao longo da minha vida. São 23 anos na empresa. E então, essa questão do improvável, porque eu assumi os cargos de gestão muito novo, né? Imagina que com 25 anos fui gerente já da empresa, né? Comprador, diretor antes dos 40, né? E CEO com 41. Então, é algo que não é tão comum para uma empresa desse tamanho, né? A Gama é uma empresa grande, não só na cidade, mas no próprio Brasil, também uma empresa muito respeitada, tem uma história sensacional, a gente sabe do fundador, do Sr. Genésio, né? A história dele, e agora a meta é continuar esse propósito, né? De uma empresa tão humana, tão honesta, tão transparente, né, que se preocupa muito com as pessoas. Nosso propósito é fazer o melhor para servir as pessoas. Então, é dar continuidade nesse legado, né? Então, desde cedo eu entendi isso, né? Me desenvolvi, estudei, nunca me preocupei com horário, né? Eu vejo hoje a nova geração, e eu não tenho nada contra, cada geração a gente respeita, né? Mas às vezes só querem trabalhar se for home office, não pode ficar um pouco a mais. Então eu nunca olhei muito para isso, eu sempre olhei para o meu propósito, para aquilo que eu gostaria, né? Para aquilo que eu queria. E eu sabia que para mim chegar até aqui, eu teria que fazer mais do que a média, mais do que a maioria, porque para viver um propósito, tu tem que suportar o processo, né? Então, a jornada profissional, em muitos momentos, ela é uma jornada solitária. E você tem que saber lidar com isso, né? E numa outra grande parte, principalmente quando você é gestor, você precisa muito do seu time. Ninguém faz nada sozinho. É um trabalho em equipe, né? Então, estou assumindo aí como CEO da GAN, assumi, na verdade, né, nesse ano, e não tenho a pretensão de ser um salvador da pátria ou de resolver tudo sozinho, né? Eu vejo que o sucesso da empresa está no time, está nas pessoas, né? Eu sou mais um que comanda tudo isso, sim, que dá a direção, que coordena, mas que tem um time muito forte me apoiando e construindo tudo isso comigo. Então, isso me dá muita segurança, né? São mais de 1.000 colaboradores, mais de 35 mil clientes e mais de 230 fornecedores. Então, é um grande compromisso, é uma grande responsabilidade. Mas me preparei para isso, tem a história da GAN já consolidada e a gente sabe o caminho que a gente quer seguir com bastante trabalho, com bastante fé, bastante humildade também, né? Sabendo que uma coisa que eu sempre gosto dentro da minha gestão é ouvir as pessoas, né? Eu acredito que uma pessoa do financeiro, por exemplo, um especialista no financeiro, tem coisas que ele sabe melhor que eu. Na área de TI, muitas coisas que ele sabe melhor do que eu.
Então, eu sempre faço dessa maneira. Eu deixo as pessoas das áreas darem as suas opiniões. Eu deixo as pessoas das áreas darem as suas sugestões. E eu dou a minha contribuição para uma decisão final, né? O CEO, ele não tem que se preocupar em ter todas as respostas. Ele tem que chamar o time dele para juntos encontrarem a melhor solução. E claro, quando ninguém quer tomar uma decisão ou as pessoas estão inseguras, indecisas, aí o CEO tem que tomar. Um CEO não pode ter medo de tomar uma decisão, Uhum. né? Então, isso foi ao longo da minha trajetória. Sempre fui um cara arrojado, corajoso, assim, determinado, né? Sempre procurei estudar, me desenvolver, para chegar até aqui. A gente erra muito também, eu reconheço, tem que ter humildade. Não acertei em tudo, às vezes você acaba sendo injusto de uma forma, né? Erra, eu tomo uma decisão agora, daqui a pouco vê que poderia ser diferente, mas ao final o importante é você acertar mais, ajudar as pessoas e fazer a empresa crescer, que é o que a gente está conseguindo, né? E graças a Deus, nesse ano a gente está tendo o melhor ano da empresa. Então, agradeço muito a Deus, porque pode-se dizer que é sorte de principiante, pode-se dizer que está preparado, mas claro, é uma história já que vem, a empresa sempre teve muito sucesso, mas nesse ano a gente está tendo resultados aí muito legais. Que bacana, que bacana. E na tua opinião, Rodrigo, qual foi a atitude que tu teve ao longo dessa tua jornada? Tu vê assim, ó, foi a atitude chave, foi a postura chave para eu poder chegar onde eu cheguei. Porque muita gente vai ouvir 1000 vozes na sua cabeça, né? Faz isso, faz aquilo, acorda a tal hora, tal, 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 tal. Tem muita gente querendo ensinar as pessoas a serem uma coisa que elas não são e chegar onde elas não chegaram, mas tu chegou. Uhum. Qual foi a atitude, qual foi a postura que tu vê? Cara, isso foi chave para eu chegar onde eu tô hoje. Cara, assim, ó, eu sou um cara de muita fé. Eu acredito em Deus, não sou santo, a gente erra, a gente peca também, né? Mas eu acredito muito em Deus. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de muita convicção, tá? Uma jornada de uma pessoa profissional, independente da carreira, né? Empresário, um executivo, área da saúde, ela não é uma corrida de curta distância, no meu ver. Ela é uma maratona. Então, ela tem etapas. E você pode potencializar para que essas etapas sejam mais rápidas. Mas não dá para eliminar os degraus, né? Então, para mim, o que pegou foi a minha fé, a minha confiança, determinação, tá? Resiliência, tá? E ficar focado naquilo que eu acredito. Porque se você começa a dar voz para as pessoas vão acabar te puxando, dizendo que tu é louco, que tu para que isso, que não vai dar certo. Porque as pessoas falam baseado naquilo que elas acreditam. Então você que tem um sonho, você que tem uma meta, acredita nessa meta, acredita nesse sonho, vai atrás disso que você quer. Se aproxima das pessoas que já atingiram aquilo que você quer. Se aproxima de pessoas que vão poder contribuir com a sua jornada. E eu sou uma pessoa muito realista. Não sou muito de romantizar as coisas. Nessa jornada de crescimento, tem pessoas que vão permanecer com você e pessoas que não vão permanecer com você. E você não tem que ter nenhum remorso, faz parte da jornada. É o jogo, né? Chega um ponto que tem pessoas que não faz sentido estar contigo naquele propósito. Então você tem que continuar no teu caminho. E outra coisa dentro do teu propósito que é fundamental é você ter a convicção de que o seu sonho, o seu propósito vai ajudar outras pessoas e não prejudicar outras pessoas. Porque quando você une tudo isso, você vai atingir a sua meta. Então, com fé, com muito trabalho, não existe sucesso sem trabalho. Nem nos dias de hoje. Alguém que fala para mim, eu trabalho 4 horas por dia. Cara, se você já teve 30 anos de carreira, eu acredito. Agora, uma pessoa que está começando agora, com 4 horas de trabalho, para ter um sucesso, estou falando do topo, tá? É pouco provável. Mas os influenciadores, cara, eles postam 1 hora, mas trabalham 10, 12 horas nos bastidores. Então, não dá para fantasiar.
E a gente tem que ter muito cuidado com rede social, porque às vezes parece que a vida da gente não tá boa. E um outro ponto muito forte que me fez chegar até aqui com muita segurança, que para mim é o ponto-chave de qualquer pessoa para ter sucesso, é o equilíbrio emocional, o controle emocional. É o que eu chamo hoje da maturidade emocional. Porque não adianta você ensinar uma pessoa tecnicamente, desenvolver ela, treinamento, se ela está com as suas emoções atacadas, frágeis, se ela tem traumas, se ela teve problemas graves familiar, tem problema grave com pai, com mãe, com esposa, com filho, né? Então, eu sempre falo que a pessoa precisa tratar suas emoções para depois se desenvolver tecnicamente, porque você precisa ser forte. A gente vive muitas aflições. A Bíblia fala: no mundo terás aflições, seja forte e corajoso. Então, a nossa sociedade hoje, ela passa por muitos problemas emocionais. E a internet é um grande influenciador disso. Então, a gente precisa dividir o que é realidade do que não é realidade. Porque só eu sei da minha vida, só eu sei das minhas dores nos bastidores. Eu estou aqui num podcast, o CEO, parece que é mil maravilhas, mas estou cheio de coisa para resolver. Mas o problema não é o problema. O problema é como você encara o seu problema. E para mim, eu sempre tive muita tranquilidade, frieza, posso até dizer, para resolver essas adversidades. Eu procuro não deixar isso tomar conta de mim. Eu procuro me manter no controle, sabendo que tudo vai passar, que é temporário. E os problemas que eu digo que são os desafios que eu vivo, é para que eu possa atingir o próximo nível. Então, se você tem fé, se você é uma pessoa justa, honesta, que trabalha, que ajuda as pessoas, as coisas vão dar certo. Mas vão ter momentos de dificuldade na sua vida. Então, eu digo, a fé, a maturidade emocional, o trabalho e a determinação, juntando tudo isso, né? Claro, tem várias outras coisas, mas assim, pegando isso que está mais relacionado a comportamento, digamos assim, tu te torna uma pessoa apta para buscar as demais qualificações para atingir aquilo que você quer. E aí o resto vem na medida da tua coragem, né? Isso. Porque dependendo da coragem, do posicionamento e da atitude, tu pode ter uma vida dessa forma tranquila, mas pode ter uma vida abundante se tu realmente for uma pessoa que se arrisca, né? Porque para te chegar onde tu chegou, tu teve que correr alguns riscos, teve que tomar algumas decisões, né? Muitos. E eu sempre digo, a diferença entre o medo e a coragem é a ação, é o agir. Ah, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Então, tá nessa atitude, né? Então, acho que a gente tem uma vida, cara, nesse mundo que, para mim, né? Cada pessoa tem a sua vida, mas para mim, não dá para ter uma vida mais ou menos. Vou ver uma vida sem aventura, sem adrenalina, uma vida monótona, sem arriscar. Cara, vamos ser muito sinceros. A gente nasceu sem nada e vai morrer sem nada. E nessa jornada, vamos construir as coisas. E vamos errar, e vamos sofrer, e vamos conquistar, vamos realizar. Mas vamos ter história para contar, né? Porque não dá para ser morno. Não. A gente tem que ser intenso, tem que ter uma entrega, tem que impactar, tem que ajudar as pessoas, tem que incomodar também as pessoas quando você quer alguma coisa. Sim. Né? Então, se a tua vida está muito confortável, meu amigo, você não está evoluindo. Você evolui fora da zona de conforto. É na zona de desconforto. É na zona de desconforto que a gente evolui. Tem um psicólogo sueco que ele fez um desenho muito legal, que é o mito da zona de conforto. Que tem gente que acha que a zona de conforto, fora dela só tem desconforto. E ele comparou muito como se fosse o corpo humano, né? Então tem a zona de desconforto, que tem a zona de conforto, que é onde tu não aprende, não evolui, não cresce, não se santifica, não faz nada, é uma zona morna mesmo. Fora dela tem a zona de desconforto, que é pequena, como se fosse uma camada de gordura, e fora dessa zona de desconforto tem a zona de aprendizado, que é onde a gente evolui. Eu aprendi isso muito, que é assim, Rodrigo, quero ver a tua opinião também. O desconforto, ele é muito curto, ele é muito pequeno,
comparado com todo o aprendizado que tu vai ter. Só que às vezes as pessoas, por ter essa falta de coragem, de posicionamento, de atitude, elas travam para não ter que passar pelo desconforto. E um pouco é o que tu falou mesmo, as pessoas estão viciadas em rede social, em prazer, em anestésico. Tudo que dá para fazer para fugir para algum tipo de anestésico foge. E aí não evolui. Vira uma monotonia, vira uma coisa chata, uma coisa morna. Só que a vida ela é muito mais colorida fora dessa zona de conforto, né? Tem uma zona de aprendizado muito grande. Sim. E tem uma coisa que eu considero muito importante. Zona de conforto é diferente de rotina. Eu sou um cara de rotina. Eu tenho um cronograma. Eu acordo durante a semana basicamente no mesmo horário, durmo no mesmo horário, vou trabalhar num horário específico, tomo café, faço a minha atividade física, faço a minha oração, vou fazer a minha caridade também, que eu faço. Então, a gente tem que ter rotina para ser produtivo, para ter meta e para evoluir, tá? Que é diferente de estar numa zona de conforto. Zona de conforto, eu não vou para academia, eu não faço atividade física, eu estou acomodado. Né? Agora, eu faço academia todo dia no mesmo horário. Tá tudo certo? Tá evoluindo. Teu cérebro tá treinando, né? Tá treinando. O que você não pode é ficar na zona da acomodação. Eu não leio, eu não oro, eu não estudo e não faço nada de diferente no meu trabalho, não saio com a minha família, não crio nada de novo. É um preguiçoso. Cara, não dá, tu não vai evoluir. E aí tu começa a botar a culpa no chefe, no pai, na mãe, na esposa, no governo. Eu acredito muito que nós temos que fazer a nossa parte independente das outras coisas. Né? E eu sempre estou alerta para que eu não entre numa zona de conforto. Porque a gente é tentado a isso. O celular nos leva a isso. O controle da televisão nos leva a isso. Então, a gente tem que ter consciência do que nós estamos fazendo. Tem pessoas que ficam 2 horas numa rede social, passando foto ali, não ganharam nada com aquilo, né? Então, qual é o objetivo? Usa isso para te desenvolver ou para você ganhar dinheiro na internet. Pelo menos fazer uma caridade, né? Ajudar alguém, fazer alguma coisa. Né? Então, zona de conforto é uma coisa. Rotina é outra. A rotina faz bem, ela é necessária para que a gente consiga concluir as tarefas e as atividades do dia. Tá? E assim, houve uma mudança na tua rotina? É isso que eu quero começar a extrair essa verdade do Rodrigo agora. O que foi mudando na tua rotina? Sendo bem honesto, desde que tu foi o improvável até o provável. Assim, o que tu viu assim, cara, isso eu tive que ir acrescentando na minha rotina, porque, ou até mesmo abrindo mão de algumas coisas, ou tendo que inserir, assim, ó, goela abaixo mesmo, muitas vezes, o que tu teve que transformar na tua rotina para te conquistar o que tu conquistou? Cara, eu me considero um cara da meta. Sou um cara da meta. Tem meta, eu vou entregar a meta. E desde novo, eu tenho a mesma postura que eu tenho agora. Sempre fui um cara que dorme cedo. Eu nunca tomei bebida alcoólica na minha vida. Não é que eu tomei algumas vezes, não. Eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Nunca tomou? Nunca tomei. Na vida inteira, de jovem, foi uma meta. Eu falei que não vou beber nessa vida. Alguém vai dizer assim, não sabe que tá perdendo. Mas você não sente falta do que tu nunca teve. Perfeito. Então, para mim, tá tudo certo. Sou um cara extrovertido, nunca deixei de aproveitar a minha vida por causa disso. Pelo contrário, até acho que me ajudou em muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito focada. Eu nunca relaxei. Desde novo, eu decidi e sabia o que eu queria. Então, eu acho que todo jovem, quem está nos assistindo, mesmo que não é jovem, tem uma meta, cara, foca nessa meta. Acredita, cria o teu plano, o teu cronograma. O que eu vou fazer hoje que vai me ajudar a dar um passo em relação à minha meta? O que você está fazendo hoje está te ajudando em direção aos teus objetivos? Se é perder peso, se é ler mais, se é abrir uma empresa, se é crescer na tua empresa, se é fazer uma faculdade. Você tem caminhado em direção às suas metas? Porque assim, vamos lá, final do ano agora, 24 para 25, 31 de dezembro, a maioria fez planos. Meu sonho é esse, minha meta é aquela. Estamos aqui em maio. A maioria já abandonou os planos. Por que abandonou? Por causa da zona de conforto. Porque tá difícil. Mas não é para ser fácil. É para te ter ânimo e para tu ter comemoração no final do ano porque atingiu essa meta. A gente está aqui nessa vida para conquistar, para realizar, para vencer. Então,
Se você coloca uma meta na sua vida, vai atrás daquela meta. Acredita que é possível. Verifica o que você precisa para alcançar aquele objetivo. Mas a maioria desiste ou critica quem está fazendo. Com a internet agora, fica muito fácil. Você vai ali, faz um comentário negativo daquela pessoa. E o que você está construindo? Uhum. Né? Então, Uhum. eu sempre procuro ouvir pessoas que estão onde eu estou ou estão no caminho que eu quis ou que possam contribuir para mim, porque ficar ouvindo gente que não construiu nada, que não faz o bem para ninguém, para mim não resolve nada. Me diz uma coisa, tu falou uma frase que eu vejo que em pessoas em alto nível de gestão, executivos, donos de empresa, empreendedores, empresários, tem essa característica, é uma característica muito característica mesmo, de nunca relaxar. Só que eu, além de atender consultoria, treinamento, eu acabei fazendo algumas formações em terapia e eu já vi muito isso no sentido de burnout, estresse, ansiedade, etc. Eu quero saber de ti, como é que tu conseguiu fazer para nunca relaxar e não bater pino? Cara, assim, ó, como eu falei, respeito, cada pessoa tem a sua estrutura, tá? Mas eu sempre cuidei do meu sono, sempre dormi bem, graças a Deus. Sempre me alimentei bem. Não digo nem bem de qualidade de comida só, mas nunca perdi meu apetite. Uhum. Porque eu nem sou um cara que é exemplar em alimentação, tá? Mas quando você tem um sonho, quando você tem uma meta, quando você faz o que você gosta, é pouco provável que isso vai te trazer uma doença, cara. Eu acredito que possa ter empresas onde o colaborador é tão pressionado e a ponto de ficar doente. Eu acredito que pode acontecer isso. Mas eu também acredito que tem um histórico de vida também da pessoa, muitas vezes. A pessoa já tem um histórico emocional, como eu falei no começo, da sua vida pessoal, da sua história, da sua família. E quando entra numa empresa, num trabalho para passar 8, 10 horas por dia, que não faz sentido só por necessidade, e às vezes a gente precisa mesmo, porque nós todos precisamos trabalhar, Uhum. aquilo vai te consumindo, né? Então eu sempre falo para as pessoas, vocês precisam encontrar um trabalho que faz sentido para vocês, por mais que demore. Eu nunca fiz tudo que eu gostava, nunca fiz o trabalho porque eu gostava de fazer. Muitas vezes eu fiz porque precisava fazer, até eu chegar no ponto que eu fizesse o que eu ia gostar de fazer. Uhum. Por isso que eu falo que é uma maratona. Você não pode passar 30 anos fazendo algo que você não gosta, porque está desperdiçando a tua vida. Mas dentro da tua jornada, você passar um ano fazendo algo que você não gosta, faz parte do processo para viver o propósito. Mas eu estou falando isso baseado na minha vida, na minha realidade, naquilo que eu busquei e naquilo que eu acredito, tá? Então, eu, graças a Deus, falo com muita tranquilidade, trabalhei muito, tá? Cheguei cedo, saí tarde, estudei, fiz faculdade e tô aqui, feliz. E fui feliz ao longo dessa jornada. Um estagiário, um funcionário, não sou herdeiro. Ninguém pode dizer que é herdeiro, que é isso, que é aquilo. Não. Comecei como um improvável, uma pessoa normal, comum, determinada a conquistar um cargo de alto nível numa grande empresa. Então eu me adequei, entendi qual era a jornada que eu tinha que ter, Sim. espelhei nas pessoas que atingiram aquilo que eu queria e paguei o preço. Uhum. E valeu muito a pena. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada para essa etapa, tenho vários sonhos ainda, várias metas, não vou parar, né? Mas estou muito feliz e digo que valeu a pena. Aí foi muito legal. Tu curtiu o processo, né? Eu curti o processo. Eu não esperei chegar para ser feliz. Uhum. Eu fui feliz em cada etapa. Uhum. Tem uma frase que eu falo toda semana, em todas as agendas que eu estou sempre contente e nunca satisfeito. Eu estou sempre grato por onde eu estou, independente da circunstância, Uhum. mas sempre de olho da onde eu quero chegar, da onde eu quero levar o meu time, para onde eu quero levar a empresa que eu tenho. Próximo nível, próximo passo. Próximo nível, não pode parar. Uhum. A gente não pode parar. Só Uhum. peço para Deus sempre, dar saúde e sabedoria, que o resto eu vou atrás. Essa nós trabalhamos. É. Tem um professor que é um psiquiatra do Rio de Janeiro,
que ele fala uma coisa assim muito sábia da parte dele, na minha opinião. Ele é assim, ó, 90% dos sofrimentos da vida é só a vida acontecendo. Não é para levar tão profundamente. Muitas vezes a gente romantiza, né? É como tu falou, tu tá no teu trabalho há 5, 10, 15 anos, e aí tu tá tendo um ano ruim que tu precisa fazer o que é necessário e não o que tu gosta. Às vezes aquele um ano entra num romance, né? Entra numa coisa assim, meu Deus, essa fase nunca vai passar. E é muito sobre o que tu falou daquele drive mental, da musculatura emocional, né? Ter uma Uhum. maturidade emocional. Tu consegue observar na tua jornada quais foram os passos que tu trilhou para desenvolver essa maturidade emocional? Eu entendi, cara, que eu tinha que ter algumas características chaves para chegar onde eu queria. E eu entendi que o conflito, assim, a coisa agressiva, não iria Uhum. fazer eu chegar onde eu queria. Bater de frente, assim. Bater de frente, humilhar pessoas, agredir pessoas verbalmente. Então, eu consegui ter essa percepção muito jovem. A minha característica é dominante. Sou um cara que gosto de comandar, de dominar as coisas. Mas eu aprendi a controlar isso, entender essa questão. Uhum. E eu percebi que eu poderia ir muito mais longe com as pessoas, levando o time junto, trazendo as pessoas junto, né? Então isso eu percebi desde cedo. E outra coisa que para mim sempre foi muito clara é que eu sempre quis que o dono da empresa fosse bem. Eu ficava feliz com as conquistas. Hoje tem colaborador que o dono da empresa, o patrão, seja lá como vai falar, acha ruim o patrão tá prosperando demais. Ele Uhum. acha, tô me matando e ele tá prosperando. Cara, tu tem que celebrar. Porque se o teu patrão tá bem, o dono da empresa tá indo bem, a empresa vai bem, né? Então, tem que mudar um pouco isso. E se você não tá satisfeito, procura outro trabalho. Te capacita para ir para algo melhor. Te capacita para abrir a tua empresa, né? Mas torce para as pessoas da tua empresa prosperarem. Uhum. Torce para que a tua empresa, o dono da empresa, os colaboradores, os gestores, que prosperem também. A gente tem que torcer mais pela vitória do outro, porque para mim ir bem na vida, não precisa outra pessoa ir mal na vida, né? A gente não precisa concorrer. Pô, aqui em Tubarão, cara, se todo mundo for bem sucedido, ótimo, né? Não precisa alguém ser mal sucedido para eu ser bem sucedido. Bom para todo mundo. Então acho que a gente tem que ajudar mais as pessoas, pensar mais no coletivo, né? Claro que individualmente todo mundo quer ir bem, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer se sentir pertencente. Vamos ser realistas, né? No final do dia, a gente quer uma vida melhor, Sim. né? Então, não dá para ficar aqui jogando confete, romantizando, porque o meu esforço é para que eu tenha uma vida melhor também Sim, e sim, melhorar a sim. vida das pessoas que estão ao meu redor, Sim. né? Não é para ser de graça, caridoso Não. apenas, né? Não, não, nem o relógio trabalha de graça, né? É. Então tem que ter isso. Tu falou sobre a meta e uma questão muito legal para a gente alinhar aqui, assim, foi colocada uma meta, beleza? Uma meta audaciosa, uma meta, enfim. Em que momento que tu percebe que tem que começar a ajustar a rota? Ó, galera, não vão bater, tem que mexer aqui. Em que momento que tu observa, independente da meta, se é uma meta quantitativa, qualitativa, percentual, etc. Em que momento que tu vê que tem que ajustar a rota e quais são as tuas atitudes de ajuste de rota? Primeiro, uma coisa que a gente não pode abrir mão é de fazer certo. Uhum, Tu não pode atingir uma meta de qualquer jeito, qualquer custo, comprometendo princípios, valores, né, honestidade. Então, o primeiro ponto é esse. A partir disso, para mim, meta sempre é possível de ser alcançada. Se você não está alcançando, é porque alguma coisa tá deixando de ser feita. Para mim e para minha vida sempre foi assim. uhum, Então, eu sempre procurei identificar através dos dados, porque eu não gosto de ficar só na intuição e na experiência. Eu uso os dados que eu tenho, eu uso as informações da minha equipe para tomada de decisão. Então, eu sempre analisei muitos indicadores. Se for uma meta de vendas, todo mundo tem.
Qual é o dia que está caindo a venda? É um dia específico? É um horário específico? É num estado específico? É algum cliente? É algum mix de produto? A partir dessa análise, a gente toma as decisões para fazer as correções, ouvindo a equipe, analisando os dados, porque se eu não tenho 100% do mercado, e eu não tenho, Uhum. é possível que eu cresça. Agora, qual é a estratégia? Ah, existe uma retração de mercado, beleza. A pizza ficou menor, mas a minha fome não perdi. A minha fatia da pizza tem que aumentar. Uhum. Se a pizza diminui, a minha fatia tem que aumentar. É assim que a gente vê as coisas. Trabalhando do jeito certo, uma estratégia, cuidando do time, cuidando da saúde emocional do nosso time, que é um dos nossos propósitos. A gente sempre cuida da saúde emocional da nossa equipe, né? A nossa empresa ela é reconhecida por isso. A gente tem uma preocupação muito forte com as pessoas, a gente cuida das pessoas, a gente dá atenção para as pessoas, tá? A gente é uma empresa reconhecida por isso. No Brasil tem o selo de certificação de qualidade de saúde mental. A gente é uma empresa também que tem o selo GPTW, das melhores empresas para se trabalhar, porque eu vejo que uma empresa que é boa é porque as pessoas são boas. Não existe empresa boa com gente ruim. Uhum. Então a gente tem que respeitar, valorizar e trazer as pessoas sempre junto com a gente. Então, dentro da empresa, as pessoas são nosso propósito. As pessoas são a razão de tudo dentro do nosso negócio. E ainda falando da meta, cara, a meta é determinação. É entender que todos os dias você tem que dar um passo em relação ao seu objetivo. Por isso que aquela meta tem que fazer sentido para você. Uhum. Porque senão tu vai cansar, tu vai desanimar. Se tu não gosta, se aquilo é forçado, tu não vai conseguir te manter 20 anos, 23 anos, que foi o meu caso, focado para atingir uma meta. Porque hoje alguém olha e fala, pô, o cara é o CEO. Cara, mas são 23 anos na mesma empresa, sem desanimar nenhum dia. Uhum. Não é brincadeira, né? Mas eu sabia o que eu queria e como eu queria. E isso me fez não desanimar, tá? Com muita fé, com muito trabalho, resiliência e com o apoio de todos que sempre estiveram comigo. E tem gente que pode ainda pensar que do dia para noite virou CEO, né? É isso. A notícia foi do dia para noite. Sim. Agora tu é o CEO, mas a Aham. história que eu passei, o processo que eu vivi, foi muito Só tu intenso. viu, né? É Só muito tu e Deus, intenso. na verdade, né? É muito intenso, cara. Muito estudo, muito trabalho, muitas viagens. Sempre fui um cara que gostei de ler, de estudar. Enfim, então foi algo que marcou bastante. E por ter passado por vários setores dentro da empresa, nós já vamos chegar nesse tópico. Tu passou por vários setores. Isso te ajudou muito a ter uma visão 360 do negócio, né? Total. É difícil alguém que nunca foi comandado comandar um negócio. Uhum. Então, eu pude viver várias áreas e por isso que hoje ninguém pode dizer que eu caí de paraquedas ou, tá lá o CEO na vida boa, ou, enfim, qualquer coisa. Uhum. Porque eu já vivi aquilo lá. Eu já passei em grande parte das cadeiras, eu vivi aqueles processos e eu sei quais são as dificuldades, quais são as dores e eu posso contribuir para ajudar essas pessoas e principalmente todos os jovens que estão entrando agora, que eles possam ver em mim e dizer assim, cara, eu também posso. Uhum. Porque se eu conseguir, outros também podem. Se outros decidirem, eles vão conseguir também. Por isso que eu falo, sucesso é decisão. Mas tem que viver o processo. Não é fácil, mas vale a pena. E ter passado por várias áreas, com certeza fez toda a diferença para que hoje eu pudesse estar aqui. Tu já bateu caixa? De ter que arrumar estoque e ajudar o pessoal Cara, eu não cheguei a trabalhar muito tempo, na tá, operação, no assim? depósito diretamente, mas eu trabalhei no CPD, Aham. tá? Eu estudava de manhã, eu ia para a empresa tipo meio-dia, trabalhava até as 9 da noite, e das 9 da noite até meia-noite, eu ajudava no CPD, que era separação de nota, Aham. e eu fiz esse trabalho aí voluntário para ajudar, enfim, tava precisando por 6 meses. 6 meses, ficava até meia-noite. Eu era um cara que dormia cedo, Pauleira. mas a empresa precisava. Aham. Cara, não morri por isso. Aprendi, ajudei, contribuí.
Mas hoje, eu na cadeira de CEO, eu tenho ido nos CDs, Uhum. né? Lá conversar com a equipe, à noite, vou lá, bato um papo, acompanho. Então, eu tenho feito esse trabalho de estar mais junto deles, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é importante para eles sentirem a presença, se sentirem valorizados, poder conversar diretamente comigo também. Então, às vezes à noite eu saio da empresa e vou lá, no CD 8 horas, 9 horas, Uhum. né? Então, é isso que eu procuro Dá uma fazer olhada. para estar mais perto, para eles se sentirem pertencentes também. Uhum. Tem uma das formações que a gente faz, é uma formação para herdeiros, que é uma coisa que, às vezes, o óbvio tem que ser dito, que quando Uhum. um pai, uma mãe vai deixar uma empresa para o filho, que é uma coisa que eles batem muito na tecla, que é assim, ó, filho, caminha pela produção, caminha pela operação, caminha onde Uhum. a galera tá fazendo a coisa acontecer. E, às vezes, um herdeiro, não generalizando, mas muitas vezes, atrás do computador, estudando uma tecnologia, querendo fazer o que o pai não fez na empresa. Só que às vezes esquece de fazer esse básico bem feito, feijão com arroz, né? Cara, dá uma andada no meio da turma, mostra que tu tá ali, mostra que tem alguém ali por eles, não deixa todo mundo sozinho. Isso, esse calor humano, esse corpo a corpo é muito importante, né? É muito Muito, importante. é muito importante. Eu acho que, cara, o teu cargo, ele não pode te fazer parecer melhor que os outros. Para mim, o cargo define a responsabilidade que você tem, mas não te dá o direito de se achar melhor do que ninguém, tá? Então, tu é o CEO, cara, tu tem que servir mais ainda a tua empresa. Porque se tu é o CEO, tem uma galera te ajudando a estar naquela cadeira ali. Uhum, Tem uma galera trabalhando contigo, né? Então, eu acho que é responsabilidade da alta gestão ouvir a sua equipe, estar próximo da sua equipe e não achar que está numa estrutura lá intocável e toda a empresa trabalha para ele e ele é o rei. tá numa Não, redoma, né? não, cara. Você tem que servir a estrutura e não só a estrutura te servir. Uhum, E se você chegar nessa posição, é sua obrigação, ao meu ver, isso é para mim, né? Trazer mais gente, uhum, ajudar pessoas, ouvir pessoas, estar junto com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental, porque, cara, em qualquer lugar, todo mundo quer se sentir pertencente. As pessoas querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, as pessoas querem sentir que o trabalho delas importa. E eu sempre falo, independente do cargo que você tem na nossa empresa, o seu cargo importa. Se você está conosco, é porque a sua atividade importa, né? Se não é o que você quer, acredita, se desenvolve para que você atinja aquilo que você acredita. Mas a nossa empresa é uma empresa de muitas oportunidades. Sempre diz que a GAN é uma empresa de muitas oportunidades. Então, e agora com esse crescimento todo que nós estamos tendo, com essa expansão toda que nós estamos tendo, muitas outras oportunidades vão surgir. uhum, uhum. E me diz uma coisa, no sentido da mais puro assim da gestão. Tem ferramenta, tem feedback, tem um monte de artifícios que a gente faz para desenvolver as pessoas. O que que tu mais cobra dos teus líderes para eles não deixarem de fazer? Que tu vê assim, ó, isso aqui é o filé do boi, isso aqui não pode faltar, pode deixar de fazer isso, mas essa atitude como líder na GAN não Uhum. pode deixar de existir. O primeiro passo, a primeira coisa que eu faço, que eu tenho feito, tá? Ver se meu time tá bem. Uhum. Primeira coisa, eu vejo como é que tá a saúde emocional dele. O time no geral. O time no geral e principalmente as pessoas que respondem para mim. Porque as pessoas que estão mais próximas de mim, o mínimo que eu espero é que a forma que eu estou tratando elas, elas repassem para o time delas, né? Porque a minha equipe não vai tratar bem a equipe dela se eu tratar a minha equipe mal. É uma coisa que não conversa. É pelo exemplo, não é pelo Uhum, que tu fala. uhum, Então eu tento avaliar o seguinte: como é que está a saúde emocional do meu time? Eles estão bem? Estão com saúde? A família está bem? Tá tudo certo. Beleza. Então tá. Agora nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós temos um contrato de trabalho. Trabalho não é passeio, trabalho é compromisso. Obviamente que o ambiente de trabalho tem que ser agradável, a gente se preocupa muito com isso, em criar um bom ambiente, onde não tenha tanta diferença da segunda para a sexta, sendo uhum, bem sincero. uhum, Não é simples, mas a gente está empenhado nisso. E a partir disso, cuidar do básico.
que é cuidar do básico? Nosso propósito é o seguinte: fazer o melhor para servir as pessoas. Um cliente que te liga, não demorar para dar um retorno. Isso é básico. Uhum. Um cliente que tem um problema para resolver, não demorar para dar o retorno. Apareceu uma situação que tem que ser resolvida, não demorar para dar o retorno. E eu não posso demorar para dar o retorno para minha equipe também. Uhum. Então, às vezes a gente quer criar estratégias gigantescas, planos, PPTs, planejamento estratégico, e não cuida do básico, Uhum. do essencial. Que é gente, né? É gente, é bom atendimento, atender com pontualidade, receber as pessoas com um sorriso, um bom dia. A pessoa que te serve o café, a pessoa da limpeza, você dá um bom dia para ela, você agradecer ela, isso vai mudando o teu ambiente. E quanto mais alto é o teu cargo, que é a tua responsabilidade, mais as pessoas percebem como é que tu se comporta, mais tem importância. Por isso que é fundamental você estar atento a isso e saber que você não é melhor do que ninguém e fazer o básico bem feito. Então, lá na GAN, a gente procura todos os dias fazer o nosso melhor para atender os nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos clientes da indústria, que é o que a gente fala, né? Prestador de serviço. Chega uma indústria lá, o cara que veio de São Paulo e marcou um horário, está na recepção, a gente não deixa esperando. Se o cara marcou às 10, atende às 10. Não pode deixar ninguém esperando. Isso é Uhum. respeito. Uhum. Então, respeitar as pessoas, respeitar o teu negócio, fazer certo que dá certo. É uma frase que a gente usa muito lá na Uhum. empresa também. Faz certo que dá certo. Faz o básico bem feito todos os dias. E não que a gente não faça coisas inovadoras. A empresa é reconhecida no mercado por ser uma empresa altamente inovadora, tá? Uma empresa altamente focada em inteligência artificial, em automação. A gente é muito focado nisso. Uhum. Mas não abandonar o que te segura, né? Por exemplo, estamos expandindo para o Brasil inteiro. Legal, mas continua cuidando do Sul como deveria? Uhum. Não adianta tu ir para o Brasil e abandonar o que tu conquistou em 57 anos. Manter a qualidade, né? Então é sobre isso, é sobre cuidar dos detalhes, né? Porque a diferença está nos detalhes. Você vai num restaurante, por exemplo, né? A comida é mais cara, Uhum. tá bom? A comida é mais cara, mas estava boa. E o atendimento é bom, cara, é caro, mas é bom. Uhum. Eu volto. Comida barata, boazinha. Atendimento é ruim, a tendência é não voltar, Uhum. né? Então a qualidade, o atendimento, ele prevalece. E pode ser a tecnologia que for, pode ser a automação que for, a gente quer ser bem tratado, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser respeitado. Isso é fundamental, né? E funciona em todos os lugares. A gente quer inventar moda às vezes. É muita invenção de moda e pouco prato com feijão e arroz, É né? isso. Básico. É isso aí. Quais são os elementos hoje da cultura da Agan? O que tu vê assim, ó, isso aqui vai perpetuar e é o que a gente quer que perpetue dentro da cultura da empresa. Então, tem os valores da empresa, né? Que a gente não abre mão, não pode abrir mão, que é aquilo que nos trouxe até aqui. A honestidade, digamos, é a base de tudo isso para nós. Trabalhar, né? Tem que trabalhar, que é um dos nossos valores, o trabalho, Uhum. não tem jeito. A organização, uma empresa muito grande, não tem como não ser organizada. Uhum. Mesmo a nossa casa, se for desorganizada, já dá uma sensação ruim. Então, arrumar a cama já é um passo interessante todos os dias, né? A criatividade, sempre encontrar uma solução diferente, uma inovação, uma forma de fazer diferente. Então, esse também é um dos nossos valores. E a persistência, né? Saber que as coisas são difíceis, mas a gente vai conseguir, né? Dentro dos nossos pilares, obviamente, a nossa gente, né? As pessoas, a gente não se faz nada sem pessoas, Uhum. né? E você não pode usar as pessoas, você tem que construir com as pessoas. A saúde financeira também é um pilar muito forte da empresa, pelo tamanho, então a gente cuida muito, né? O nosso jeito de fazer as coisas, nossa cultura, nossa forma de fazer as coisas, né? Que tem a ver com tecnologia, né? E a inovação também dentro da empresa. Então são algumas das coisas que a gente não abre mão. Linkado a tudo isso é o servir também, que é o nosso propósito, fazer o melhor para servir as pessoas.
E a nossa busca é incansável de querer ser o melhor. Uhum. Queremos ser o melhor, queremos ser o melhor, queremos ser o melhor. E tem muitas coisas que a gente ainda não é o melhor. Então nós temos que ser incansáveis. Porque quando você quer ser o melhor, tu te determina, tu bota energia em uma equipe para ser o melhor, cara, na pior das hipóteses, você vai ser muito melhor do que a maioria, Uhum. né? Então a gente não abre mão disso. O fundador da empresa, que é o Sr. Genésio, é um homem de muita fé, cristão, né? A gente respeita todas as religiões, respeita todas as classes, todas as raças, todas as sexualidades, né? Mas somos pessoas de fé, que acreditamos em Deus, que acreditamos que com fé, com oração, as coisas ficam mais fáceis, é possível atravessar os desafios com mais tranquilidade e com a certeza de que dias melhores virão. Então, a gente tem essa convicção e eu levo isso para a empresa sempre. A fé, a confiança, o trabalho. Então, a gente não abre mão disso. Somos uma empresa flexível, mais de 50% das pessoas que trabalham conosco têm 30 anos ou menos. É uma coisa, É mesmo? um número bem expressivo. E eu tenho conversado muito com esses jovens, faço café com eles, porque eu sou jovem, mas eles são ainda mais jovens do que eu, Uhum. né? Tentando mostrar para ele a importância de respeitar os mais velhos, porque é uma coisa que se perdeu muito, né? Uhum. E eu entendo isso muito, cara, de os mais velhos já viveram muitas coisas que eu não vivi. Eles nos ensinam muito, né? Então acho que respeitar as pessoas é uma coisa muito importante, você entender que você não sabe tudo. No mundo existem mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. E sempre será assim, Uhum. tá? Então é importante ter esse entendimento, né? E você tem que se desenvolver, cara. Tens que ler, tens que tirar um tempo para aprender, né? E eu digo que a vida é um equilíbrio. O trabalho, para mim, é um estilo de vida. Mas eu não abro mão do meu sono, eu não abro mão de almoçar todos os dias, eu não abro mão de fazer a minha atividade física. Então é um equilíbrio. Não é só trabalhar, 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 porque não vai fazer sentido. A vida é um equilíbrio. Uhum. Mas quando tens um propósito no teu trabalho, tu trabalha com mais intensidade. Você se dedica mais, você se empenha mais. E é sobre isso que eu tô falando. E me diz uma coisa, agora falando do Rodrigo, tens algum hobby? Ô, cara, O meu hobby é trabalhar. Não, cara, eu gosto de trabalhar. Eu vivo numa chácara. Sério? Não parece, mas... Eu jurava que tu morava em apartamento. Eu vivo numa chácara, tá? Gosto de ficar lá com os animais, né? Pegar uma laranja no pé. Eu gosto dessa vida no campo. E lá é um lugar que eu me recarrego, né? É um lugar que eu recupero as minhas energias, Uhum. né? Gosto de praia, Uhum. gosto de viajar, gosto de leitura. Não sou muito chegado em ir para academia, mas eu vou porque tem que ser, não é porque eu gosto, é porque tem que É ir, porque tem que ir, né? né? Mas estou buscando aí uma atividade que eu tenha mais prazer em fazer e que traga emoção, aventura, algum tipo de adrenalina, que é o que eu gosto, né? Então, mas gosto de ficar em casa, como eu viajo muito, trabalho bastante, o ficar em casa para mim é ótimo. Tem gente que acha ruim ficar em casa, eu adoro ficar em casa, né? E se tiver que ficar sozinho também eu fico. A minha presença não me incomoda, a solidão não me incomoda. Então, se eu tiver que ficar um período sozinho e tal, para mim tá super tranquilo, sem problema nenhum. Uhum. Tá? Então, é mais ou menos esse o meu estilo. Sempre vou na igreja, todos os domingos eu gosto na igreja, diariamente faço meu devocional. E a cada 15 dias eu procuro, uma vez por semana, enfim, doar meu tempo para caridade. Né? Legal. Hoje eu tenho ido bastante ali no asilo. Eu gosto de ir ali, de ajudar, não só com dinheiro, mas com tempo. Porque hoje fazer um Pix é muito fácil, né? Fazer um Pix, mas é doar o tempo. E eu tenho doado meu tempo para o asilo, porque eu vejo ali 25, 30 idosos, e até na última vez que eu estive ali, teve um idoso que falou para mim que faz 3 anos que ninguém vai visitá-lo, né? Então, eles não querem dinheiro, não, nem passam tanta necessidade, eles têm até uma vida boa ali, mas
eles querem atenção, conversar com alguém. Ouvido, né? Ouvir, cara, sentar. E tem tanta gente com tanta história legal. Tô fazendo amizade com eles ali, que eu vou Aham. bastante. Então, se você puder, tira um tempo, vai ali no asilo. Leva um bolinho, um café, senta ali, toma um cafezinho com eles, conta uma história, né? Agora colocaram ar-condicionado ali, então Uhum. isso foi legal. A gente, quando vai, leva uma música também, vê se precisa de um cobertor, fralda, que são coisas que eles precisam bastante, higiene e beleza. Então, leva um lenço umedecido, leva um bolo, leva uma fralda, um creme dental e vai lá Uhum. conversar com eles. Uhum. E a gente sai tão melhor, é tão impactante isso, cara, e eu tenho sentido, assim, a minha vida com muito mais propósito. Dá sentido, né? Mudou muito, melhorou muito a minha vida, o meu sentimento Uhum. de a gente olhar mais pelo outro, porque o mundo nos torna individualista, né? E o que me custa doar 3 horas do meu tempo uma vez na semana, ou 2 horas, ou 1 hora, para conversar com uma pessoa que já fez tanto por nós, né? E hoje são idosos que às vezes estão abandonados, já trabalharam no comércio, já fizeram o seu trabalho, a sua Contribuiu muito, né? contribuição, Uhum. né? E eu sempre falo, se hoje eu tenho uma sombra de uma árvore para mim, é porque alguém plantou. E que árvore que eu estou plantando para alguém que vai vir no futuro poder usufruir, Uhum. né? Então, eu acho que o legado, que se fala muito em legado, não é o dinheiro que tu deixou, cara, não é o tamanho do negócio que tu gerou, mas é o quanto que você contribuiu para melhorar a vida de alguém, né? Quando você vai, as tuas ações, as tuas palavras vão permanecer, né? A pessoa foi, mas bom, mas olha, ele faz isso aqui, ele falava aquilo, pô, como ele cuidava daquilo. Então fica o teu exemplo para outras pessoas seguirem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. E isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com cargo. Você pode influenciar o seu vizinho, a sua rua, a sua família, ajudando, contribuindo e desenvolvendo. Tem um amigo meu que ele é teólogo e ele fala assim, ó, a caridade, vamos pegar o exemplo do próprio Cristo. Cristo, ele deu para nós o que ele tinha de melhor, que era a própria vida, né? Uhum. Morreu e ressuscitou pela nossa salvação. E muitas vezes tem gente que só tem dinheiro. Então ela vai doar Sim, o dinheiro, sim. mas tu tá doando o que tu tem de melhor, teu tempo, tua presença, teu É ouvido, isso. e isso não tem dinheiro que pague, É isso. né? E às vezes até para os veinhos lá que tu tá fazendo amizade, se perguntar o que que tu prefere do Rodrigo, o dinheiro dele ou o tempo dele? É a presença. É a A, presença. a caridade, eu acredito que na essência última dela, na finalidade última, é tu dar o que tu tem de melhor. Sim. Se a única coisa que tu tem de melhor é teu dinheiro, então beleza, né? Uhum. É que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Isso. Então dá o teu dinheiro e tá tudo certo. Mas se tem algo a mais de bom pra dar, Uhum. cara, é sensacional. É. Mas tu falou de hobby, tu quer adrenalina, tu vai fazer o quê? Pular de paraquedas? Não, Vai... não, nem tanto. Nem tanto. Tô estudando aí, tô Tá avaliando buscando, tá algo que buscando. vai fazer sentido. Não tem nada definido. Não botei meta ainda, porque quando eu boto a meta eu Aí realizo. tem que ir atrás, Mas não né? botei a meta ainda. Tô só pensando por enquanto. Massa, massa, massa. Avaliando. Tem um amigo meu que ele é assim, cara, ó, eu demorei a descobrir o meu hobby, mas quando eu descobri eu fiquei com medo, porque ele Aham. gostava de fazer corrida de jet ski. E a corrida de jet ski não é em linha reta, né? Tem os Sim. obstáculos e tal. E é um esporte caro. Aham. Mas, pô, é sensacional. Ele, assim, a adrenalina que dá aquele negócio, cara. Porque, beleza, às vezes a gente pensa assim, 40 quilômetros por hora no chão é uma coisa. Aham. Agora, 40 por hora na água, de peito É aberto, diferente. é adrenalina. Ô, Rodrigo, a tua vida, cara, daria um livro, tu não acha? Ô, cara, eu tô escrevendo um livro. É mesmo? É, tô escrevendo um livro. Eu já vinha escrevendo esse livro, mas para concluir eu tinha que me tornar CEO. E agora eu me tornei. E eu quero lançar nesse ano. Já vai lançar esse ano. Lançar esse ano. E o livro é De Estagiário a CEO, uma jornada de fé. A capa já vai estar assim. Que legal. E toda a renda, né? Tomara que venda bastante. Vai para caridade também. Que Não massa. vou ficar com nenhum real, não tenho interesse nenhum em ganhar nada com isso. Uhum. Mas além de poder contribuir com a vida das pessoas, porque eu não vou contar a minha história apenas, e sim o que as pessoas podem fazer, as empresas podem fazer para conquistar o sucesso,
profissional, financeiro dentro do seu negócio, né? E ao mesmo tempo o sucesso dentro daquilo que ela acredita. Não é uma biografia, então. Tem um pouco disso, mas também se tu quer ser um atleta, vai ter ferramentas para te impulsionar naquilo ali, né? Então tem muitas coisas interessantes, vai ter bastante coisa de como eu me desenvolvi, onde eu busquei, quem foram as minhas inspirações. Então eu digo para você, um jovem que pegar esse livro, ele ler, ele entender e seguir aquilo ali, ele muda a carreira dele. Ele muda o posicionamento e ele muda a forma como ele vê o mundo, através da fé, através da confiança, através do trabalho e fazer o melhor pelas pessoas. E como eu falei, eu não fui sempre assim. Eu fui evoluindo e fui me tornando. Eu errei. Escolhi pessoas erradas, botei pessoas erradas em posições que não deveriam. Enfim, às vezes cometi algum erro, mas eu fui evoluindo. E hoje eu ainda erro muito, mas coisas diferentes do que eu já errei, né? Tudo aquilo que eu passei, eu aprendi para chegar onde eu estou e conseguir fazer as coisas evoluírem, crescerem, né? Então esse livro ele vai contar bastante dessa jornada, dessa fé e contribui aí com a nossa cidade, com a nossa região e com aqueles que querem evoluir também. A tua vida, para quem olha ela atentamente, é uma caixa de ferramenta, né? Isso. Acredito que sim. É uma caixa de ferramenta. Acho que tu nunca tinha olhado assim, né? Não. Talvez eu tinha pensado por esse prisma. É uma caixa de ferramenta. Tem muito insight para aplicar, né? Tem muito insight para aplicar. E o que eu quero é isso, cara. Eu quero abrir isso, sabe? Abrir essa caixa para as pessoas poderem ter acesso. E entender que a gente precisa ser feliz hoje. Para de dizer que eu vou ser feliz quando eu conquistar isso, quando eu me formar, quando eu trocar de carro, quando eu for viajar. Cara, seja feliz hoje. Porque se você não é feliz hoje, você não vai ser feliz nunca. Porque felicidade está dentro. Felicidade é uma mentalidade de felicidade. Se você vive muito no futuro, é ansiedade. Se você só vive do passado, é depressão. Então, não estou dizendo que é fácil, mas a gente precisa nos fortalecermos através da fé, da nossa inteligência emocional, para desprender do passado, daquilo que nos faz mal, nos magoou, e a gente às vezes não consegue sair daquilo ali, é difícil, e parar de viver só de expectativa. E viver hoje. Hoje eu estou aqui com você, estou focado aqui, eu estou feliz aqui, eu estou realizado aqui. Eu não estou aqui, tomara que acabe que eu tenho que sair, não. Vamos intensamente. Eu gosto de viver intensamente. Aonde eu estou, eu vou com tudo. Eu costumo dizer que outra coisa muito importante, que você não pode fazer o melhor no seu trabalho e chegar em casa e dar o resto, cara. Aí às vezes tu trabalha, chega em casa, a tua filha, teu filho, teu pai, tua mãe, esposa, enfim, tô morto, tô cansado. A gente sabe que isso acontece, mas não pode ser todo dia e sempre. A gente precisa dar o melhor para as pessoas. Então, onde você estiver, entregue o seu melhor. Tá na igreja, cara, foca na oração, te entrega, fala com o Espírito Santo, bota a fé que as coisas vão virar. Tá no teu trabalho, te dedica. Tá na academia, vai com tudo. Entendeu? E aí tu vai viver uma vida com propósito, com intensidade, e tu vai conquistar muito mais coisas e vai ser feliz hoje. Nós temos que ser felizes hoje, é isso que eu acredito. É o momento do agora, né? É agora, esse é o presente, né? Passado, presente e futuro. É coisa já batida, mas é um presente. O presente é um presente. Tu que é um cara intenso, eu vou dar um desafio para te me ajudar agora. Vou mudar completamente o assunto. E essa é nova até para mim. Tem um conhecido meu que ele fez parceria com um grupo de asiático. Eles trabalham com medicamento homeopático. A GAN trabalha com medicamento também. E ele fez uma pergunta para mim que eu estou pensando como é que eu vou responder para ele, eu quero a tua ajuda. Ele quer montar uma indústria de chiclete terapêutico. Eu não sei se tu já ouviu falar, mas tem um chiclete de nicotina para ajudar fumante, por exemplo. O fumante mastiga o chiclete, etc.
E ele está querendo fazer chiclete terapêutico para ajudar a ter foco, a diminuir a ansiedade, colocar como se fosse essência de alguns medicamentos, etc., no chiclete, para facilitar as pessoas, porque tu não vai andar com cartela de remédio no bolso para estar tomando, mas às Aham. vezes o pacotinho de Trident está ali para estar. Como é que esse cara vai fazer para a empresa dele vingar? Na tua opinião, agora aqui, ao vivo, no Uhum. freestyle, o que que ele tem que fazer para vingar o Cara, negócio? primeiro é o seguinte, né? Primeiro ponto. É, ele vai criar a demanda ou a demanda existe? Ele vai criar, não existe. Ele vai ter que criar essa demanda. Aham. Então, o foco dele é uma estratégia, ao meu ver. Não estou nem falando da fábrica agora, né? Como no meio Uhum. de produção. Estou falando da Uhum. estratégia de negócio. O foco dele, ao meu ver, que estratégia que ele cria para atrair esse público, tá? Como é que ele vai criar esse posicionamento que vai fazer sentido, no caso de um fumante, Uhum. se interessar para adquirir aquele produto? Então, que posicionamento que ele quer? É classe A? É todas as classes? É para mais jovem? É para mais velho? É para todos os públicos? Uhum. Primeiro eu vejo qual é o posicionamento que ele quer, qual é o público que ele quer atingir. Então a estratégia dele tem que estar baseada nesse sentido, né? É uma marca mais premium, popular, tem que entender o segmento que ele quer se posicionar. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar coisas bem extremas. Louis Vuitton, Uhum. cara, é inalcançável para a maioria das pessoas. Curva B e C não alcança. Não dá? Olha o posicionamento, mas olha o valor da marca. Uhum. Olha o desejo que gera naquela classe, né? Aí pega uma marca mais acessível, vamos falar, Mazara. uma Zara, né? Renner, Uhum. olha o posicionamento. Então, tem que saber o público que você quer atingir, tem que saber como é que você é, quer se posicionar e a estratégia que você vai ter para acessar esse público. Aí eu vou só para o 2, tá? Estou falando de um produto de qualidade, de um público que ele quer atingir, né? Tem os 4, agora 6 P do marketing aqui. Aham. Vou falar de mais um só para a gente. Como é que vai ser a distribuição disso? A logística, né? Quem vai entregar? É através de farmácia? É a distribuidora? É digital? É no bar? É no mercado? Porque quando tens um produto, normalmente as grandes empresas que têm a loja física, ela para colocar num grande varejo, ele não quer pagar por aquilo ali. Uhum. Ele quer uma consignação, ele quer um teste, ele não quer arriscar comprar algo que ele não tem certeza. Então, tem que avaliar como é que tu vai disponibilizar essa mercadoria, de que forma, se começa numa cidade, começa num ponto, começa no digital. Então, são formas aí de avaliar. Mas, é, posso contribuir depois com mais detalhes, com um plano Aham. mais estratégico, Mais aprofundado, elaborado. enfim, de alguma forma ajudar aí, sem problema nenhum. Eu fiz a pergunta porque eu tinha uma outra depois dessa. Já teve algum momento assim na tua história, não só como CEO, mas um cargo antes, que caiu um desafio no teu colo de inserir um produto novo no mercado ou uma parceria e tu teve que reformular uma estratégia para poder atender aquela demanda? Sim, isso acontece o tempo todo. O tempo todo, né? É o tempo todo, a gente tem que estar se adequando. O mercado muda muito. Uhum. O perfil do consumidor muda muito. É, se você for pensar, 2050, parece que é longe, mas está perto. A, uma grande parte da população vai ser o idoso. Está nascendo menos criança. Esse ano agora foi um dos anos que teve a menor taxa de natalidade, né? Então a tendência é muito mais idoso do que criança, Uhum. né? Isso muda totalmente o comportamento, o entretenimento, o consumo, saúde, beleza, higiene, vai mudar totalmente. Então, a gente tem que estar olhando para essas mudanças, né? E às vezes tu tens um produto, uma empresa tem uma estratégia que está atendendo o mercado, mas daqui a pouco o mercado muda, vem um concorrente, vem uma forma. Então, se você não adequar, tu está fora, né? Você está fora. Vamos pegar os exemplos icônicos aí.
Havaianas. O que era Havaianas há 30, 40 anos atrás? Uhum. O que é Havaianas hoje? Virou status, desejo, todo mundo usa. Né? Nokia, celular, Kodak. É. São coisas que... Blockbuster, Uhum. né? Então, são empresas que eram comandantes no seu segmento. E o que aconteceu? Pega agora aqui no próprio Brasil, as montadoras, empresas de carro chinesas aí. Tem muita desconfiança e tal, mas, cara, olha como estão crescendo. Sim. Né? Estão mudando a forma com que as coisas acontecem. Né? Então, pega aí Shopee, Shein, cara, a galera comprando, né? De monte, né? Mudou a forma de consumo, então tem que se adequar, tem que se adaptar. O próprio BYD, até o Elon Musk estava naquela de nunca vai, piscou o olho, passou a Tesla. E já passou. Passou, então fica enrijecido o negócio. Ou preso pelo status, eu já sou. Não, a BYD está entre as 10 maiores montadoras do mundo. E a Tesla ficou fora. Uhum. Tomou Então, lugar. Tem que estar de olho, não pode se acomodar, tu não pode ficar preso no sucesso do passado. Passou, legal, tá na prateleira, é o teu troféu, mas vai pro próximo. Se tu ficar preso no passado, acabou. Vai ficar olhando um único troféu a vida já inteira. era, tem que olhar para frente. Como a gente fala lá na empresa, é para frente que se anda e é para cima que se olha. É isso aí. Rodrigão, pra gente fechar esse papo aqui, eu queria pedir para te olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para as pessoas que vão ler o teu livro, que vão assistir o podcast, que só os fortes ficam até o final. Então, quem ficou até essa parte aqui, merece o que tu tem de melhor. Deixa alguma coisa para tocar no coração deles, para não desistir e para perseverar na mesma intensidade que tu perseverou. Tá bom. Então, eu quero dizer para vocês, e eu falo com muita certeza, muita convicção, que cada um de vocês que estão nos assistindo, vocês nasceram para brilhar, nasceram para conquistar. Vocês não são filhos do acaso, vocês não estão no mundo por acaso. Vocês têm o direito, a capacidade de construir uma história espetacular, de ter uma vida feliz. Nós não estamos aqui apenas para sobreviver. Nós estamos aqui para viver, para realizar e para conquistar. Então eu digo para vocês, tenham fé, orem, não desistam da vida. Nós teremos aflições, nós teremos desafios, mas no final vai valer a pena. Acreditem em vocês, se conectem com as pessoas que estão ajudando vocês, que podem ajudar vocês, eliminem tudo aquilo que está impedindo vocês de viver o extraordinário, de viver os propósitos que Deus tem para você, e imaginem o seguinte, que amanhã é o dia que os teus sonhos vão se realizar. Então, não desista hoje. Muda o rumo da tua vida. Te liberta dos teus vícios. Te liberta de tudo aquilo que está te impedindo. Eu tenho certeza, se você começar a fazer as coisas com mais intensidade, com mais seriedade, com mais foco, com mais fé, você vai dar o passo e Deus vai te dar o chão. Eu deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam ser impactados com a felicidade, com a conquista, com a realização. Muito obrigado, agradeço muito esse bate-papo e que a gente possa se encontrar mais vezes. Deus abençoe, sucesso para vocês e fico à disposição. Obrigado, meu irmão. E para você que chegou até aqui, só os fortes chegam até o final, né? Então essa mensagem ela realmente vai nos impactar. Quem chegou até o final, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, compartilha com pelo menos mais 10 pessoas o link desse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, manda para a avó, para a mãe, manda para todo mundo que puder mandar, manda para aquele teu sobrinho, para aquele teu amigo que está começando numa jornada, para ele poder perseverar. Compartilha, leva essa mensagem adiante. Se inscreve no canal também e na segunda-feira, dia 19, às 19h30, vai ao ar esse episódio. Então,
compartilha com o máximo de pessoas possível, beleza? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso maravilhoso podcast Criptex. Tchau, tchau.